Ok? Muito bem. Cumprimento os irmãos, na graça e na paz do Senhor, amém? Amém. Muito bem. Cumprimento também os irmãos da internet, posso estar cultuando juntamente com os demais irmãos. Vamos ficar em pé? Vamos nos colocar na presença de Deus em oração? Tudo bem. Quem? Essa irmã Renata? Pode representar, né? Senhor Deus, obrigada por mais um dia na sua presença, Senhor. Aqui te louvando, te agradecendo, te bendizendo o seu nome, Senhor. Agradeço por tudo que o Senhor tem nos dado, pelo nosso alimento, pelo nosso trabalho, por tudo que tem nos proporcionado. Agradeço também por ter nos salvado e colocado na sua família, Senhor. Obrigado por tudo, eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Permanecendo em pé, vamos estar louvando a Deus, e os irmãos que desejarem fazer suas ofertas possam fazer com liberalidade. Não está cercado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Ao
Vamos estar abrindo nossas Bíblias, né? Mateus, capítulo 17, a partir do versículo 22. E hoje nós vamos estar dando sequência ao tema, onde vamos ver o rei em sua humildade. Lembrando que o livro de Mateus, ele apresenta Jesus como o rei dos judeus. Então, toda a extensão do livro está tratando da pessoa do rei. E em face da rejeição da nação de Israel, Jesus volta agora os seus olhos aos discípulos. Daí a razão da preparação dos discípulos. Esse é o tema do capítulo 17. A preparação dos discípulos, que acontece por meio de milagres, como vamos ver um deles hoje, e ensinos, como também vamos ver isso hoje, que apontam as prioridades do rei. Então o rei ele tem prioridades que estão sendo comunicadas aos discípulos. Lembrando que o rei haverá de retornar. E nós somos discípulos dele neste momento, nesta presente era. Então é importante nós visualizarmos esses ensinamentos e aplicarmos isso às nossas vidas. Muito bem. Ponto 1. A necessidade da crucificação do rei é destacada mais uma vez no livro de Mateus. É interessante os irmãos meditarem um pouco na seguinte questão. Vocês estão lembrados da crucificação de Jesus? Onde estavam os discípulos? Escondidos. E após a morte e o sepultamento de Jesus, eles estavam o quê? Escondidos, sem esperança. Agora, diante disso, eu pergunto, será que eles entenderam o ensino da preparação dos discípulos? Eu acho que houve um entendimento limitado. E nós vamos ver que o ensinamento desta noite vai deixar claras as questões. Muito bem, vamos lá para o versículo 22 e 23. Reunidos eles, Jesus e os discípulos, na Galileia, disse-lhes Jesus aos discípulos: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Está chegando, próximo do momento do que? Da crucificação. E ele está sendo claro com os discípulos. O Filho do Homem, o Senhor Jesus, está afirmando, está para ser entregue nas mãos dos homens. 23. E estes o matarão. Então, Jesus está informando o quê? Que ele será entregue nas mãos dos homens, e estes homens o matarão. Mas, ao terceiro dia, ressuscitará. Então, os discípulos se entristeceram grandemente. Observe só as informações que nós temos e as reações que nós temos aqui. Jesus informando claramente que ele seria entregue nas mãos dos homens e que esses iriam matá-lo. Só que ele ressuscitaria no terceiro dia. Então, essa situação aqui estava entristecendo os discípulos. Qual talvez fosse o motivo dessa tristeza? Eles queriam o reino estabelecido. Eles queriam o rei no trono. Eles não queriam o rei entregue aos homens e morto.
De tal forma, talvez eles não quisessem tal situação, que eles não compreenderam o ressuscitar. Estavam grandemente entristecidos. Agora, qual era o propósito de Jesus precisar ir até a cruz? Por que ele precisava ir até a cruz? Vamos ver algumas questões aqui. 2 Coríntios 5, 21. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus, ele o fez pecado por nós. O Pai o fez pecado por nós, para que nele, em Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Notem que Jesus aqui está se fazendo pecado por nós, na cruz, para nós sermos o que é feito? Justiça de Deus, ou seja, ele está nos substituindo. O salário do pecado é a morte. O que eu e você merecíamos? A morte. Mas ele nos substituiu, porque nós cremos no sacrifício substitutivo de Cristo. Por isso ele precisava ir até a cruz. Essa é a razão. Agora, será que os discípulos deveriam saber disso? Eu acho que sim. Por quê? Porque no Antigo Testamento nós vemos o ensinamento prático no ritual do sacrifício do cordeiro, substituindo o pecador. E Jesus é identificado por João Batista como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, primeiro aspecto, porque ele precisava ir até a cruz, para morrer no lugar do pecador. Segundo aspecto que eles deveriam saber, Mateus capítulo 20, versículo 28. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Observe, aqui tem a questão da redenção, ou seja, o preço do pecado, do meu e do seu pecado, pago em sua totalidade. Não foi um pagamento parcial, foi um pagamento total. Ele pagou todo o preço, completamente, para sermos o que? Redimidos. Sermos o que? Comprados da escravidão do pecado. Agora eu pergunto para os irmãos: os irmãos têm vencido o pecado? Ou continuam escravos do pecado? A obra de Cristo foi para que fôssemos libertos da escravidão do pecado. Então não podemos mais estar na condição de escravos do pecado. E isso só é possível em nossas vidas porque Jesus foi até a cruz. A necessidade da crucificação do rei. O rei em sua humildade. Estão compreendendo? Muito bem. Terceiro aspecto. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Observe só a importância desse texto. Nós, por sermos pecadores, éramos o quê? Inimigos de Deus. Então, Ele nos reconciliou com Ele mesmo, com Deus, por meio de quem? De Cristo, na cruz. E nos deu o quê? O ministério da reconciliação. Que ministério é esse da reconciliação que nós temos na cruz de Cristo? E que os discípulos precisavam compreender que iam ter.
Cada vez que você leva a palavra de Deus para alguém, e esse alguém crê em Jesus, ele é reconciliado. Uma pessoa está separada de Deus, porque o pecado faz separação entre Deus e o homem, e ele é reconciliado através do que? Do Evangelho, da salvação em Cristo Jesus. Os discípulos precisavam compreender esse aspecto. Nós precisamos compreender esse aspecto. Vamos pensar um pouquinho se nós temos compreendido. Qual é a última pessoa que você foi até na casa dela, evangelizou, conversou com ela na rua, que ela veio à igreja, que você comunicou isso? Qual a última pessoa reconciliada que foi alcançada? Você tem se preocupado com isso? Perceba, isso é um ministério de todos nós, todos os discípulos. Não é só o pastor que tem ministério, todo crente tem ministério. E o ministério da reconciliação. Versículo 19. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. O salário do pecado é morte. E nos confiou a palavra da reconciliação. O seu evangelho está confiado nas mãos de quem? Seu evangelho não está chegando em lambaria, a responsabilidade de quem? De cada um que está aqui. 20. De sorte que somos embaixadores, representamos o reino na terra. O rei na terra. Mas não somos deste mundo. Em nome de Cristo. Como se Deus exortasse por nosso intermédio. Nós temos que ser usados por Deus na proclamação da palavra, para sermos instrumentos do Deus vivo. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Você se sente reconciliado? Ou brota alguma dúvida? Se o Senhor fosse hoje trazer o arrebatamento da igreja, você estaria no arrebatamento? Você tem certeza? Ou tem dúvida? Lembre-se, o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Tem que existir a certeza, porque se não existir, busque, lute, se empenhe, tire tudo aquilo que está impedindo. E só pode ser pecado, é necessário o quê? Arrependimento, mudança de vida, novo nascimento, uma nova vida. Tudo isso porque havia uma necessidade da crucificação do rei. Isso Jesus está destacando mais uma vez para os seus discípulos. Outro aspecto, Romanos capítulo 3, versículo 25. Romanos 3, 25. A quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, o sangue de Jesus, como propiciação, mediante a fé, é necessário ter fé nele, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, ele é tolerante com a gente, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, antes de conhecê-lo. Por que impunes? Porque se ele não fosse deixar impune, a gente tinha que ser consumido já, no ato. Não ia ter bombeiro para apagar o fogo que ia ter no mundo. Pode falar mais da justiça de Deus, né? Porque aí vai ficar fora, né? Uhum. Da justiça. Então, o que é a justiça?
porque sem derramamento de sangue não tem perdão de pecados. Então, se você é pecador, tem que ser derramado o seu sangue. Mas ele é o cordeiro substituto, que toma sobre si os nossos pecados, e Deus, o Pai, aceita a justiça do pecado condenado, o juízo sobre o pecado, que Jesus tomou em meu e seu lugar. Então nós somos justificados em Cristo. Nós não temos justiça própria, nós somos feitos justos em Cristo, porque Ele pagou o preço para nos justificar. Ficou claro? 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para que Ele mesmo seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Observe só o quanto é importante o final desse texto. Para Ele mesmo, Deus, ser justo e justificador. Então Ele, sendo Deus Santo, se fez homem e tomou sobre si toda a pena. Ele foi justo porque aplicou a pena sobre o pecado, só que aplicou sobre Ele mesmo, porque Ele é o justificador. Compreenderam? Porque Jesus, sendo Deus, precisou se fazer homem para que Ele pudesse ser justo, aplicar a pena do pecado e ser justificador ao mesmo tempo, porque Ele tomou a pena do pecado sobre si. E quem recebe isso? Aquele que tem fé em Jesus. Fé em Jesus. No que você tem posto sua fé? As pessoas têm fé, posto fé em muitas coisas. Muitas vezes põe fé no ídolo, põe fé na sua saúde, na sua força de vontade, no dinheiro que tem, nas coisas materiais. Pastor, Mas não em Jesus. hoje nós estamos perdendo muitos jovens colocando fé em jogos e eletrônicos. Jogos. Estão deixando de vir à igreja, estão deixando de cultuar a Deus, aprender. A luz do mundo está maior que a luz de Cristo. Isso chama-se mundanismo, que se expressa de diversas formas, inclusive desta maneira. Não é? Diversas maneiras, muitas vezes bebida, droga e outros problemas. Perdão. Muito bem. A propiciação. Então, Deus se satisfez com a morte de Cristo. Também por causa daquilo que havia sido profetizado, que os discípulos deveriam saber. Vamos passar rapidamente Isaías 53, aonde vai mostrar o triunfo do servo. 53:1. O livro de Isaías, ele foi escrito de 740 a 680 a.C. Nós estamos falando de 700 anos antes de Jesus nascer. E é uma profecia da crucificação de Jesus, que os discípulos deviam saber, os conhecedores do Antigo Testamento. Tá? Então, só que aqui ele está mostrando a sequência desse ministério do servo. Aqui está mostrando o servo sofredor, o rei e sua humildade. Okay? Então, primeiro aspecto, esse ministério seria revelado pela rejeição que haveria dele. Primeiro aspecto, não é aceitação, rejeição. A nação de Israel haveria de rejeitá-lo. Tá? Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Os judeus creram. Os sinais, as maravilhas, os milagres que foram realizados, eles creram? Não. 2. Porque foi subido como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Então Jesus é o quê? O renovo, tá? De uma terra seca.
Vamos lembrar o ministério na Galileia. Bem? Numa nação que não tinha aceitação, só rejeitado. Versículo 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. A rejeição é a primeira marca do ministério do servo. E vimos em Mateus a rejeição dele. A nação rejeitou. Até o último instante, quando na cruz, ele foi desprezado. Muito bem. Versículo 4. Segundo aspecto, o sofrimento na cruz. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. 5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Olha o pecado aqui. O castigo que nos traz a paz hoje estava sobre ele, lá na cruz. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, ovelha perdida, longe de Deus, sem conhecer Jesus. Mas as ovelhas ouvem a sua voz. Tá? Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, que éramos ovelhas desgarradas. Agora fomos encontrados pelo pastor. Então, esse é o segundo aspecto desse ministério terreno do servo humilde. Okay? Terceiro aspecto, versículo 7. O terceiro aspecto é sua sujeição voluntária. Ele se deu por nós. Não foi por causa da traição de Judas. Não foi por causa dos judeus. Não foi por causa dos romanos. Ele se deu por amor a cada um de nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. 8. Por juízo opressor, foi arrebatado. E de sua linhagem, quem dela cogitou? Ele não tinha direito ao trono, a linhagem dele, ninguém cogitou isso. Porquanto foi cortado da terra dos viventes, foi morto. Por causa da transgressão do meu povo, os judeus, foi ele ferido. Profecia de Isaías. 9. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, os dois ladrões. Mas com o rico esteve na sua morte. José de Arimateia deu a tumba para ele, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Ele se deu. Esse é o terceiro aspecto. Quarto aspecto, ele vai triunfar pela sua ressurreição. Versículo 10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Observem, Deus se agradou de entregar seu Filho por nós. Agradou moê-lo. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade. Então ele está falando da vitória. E prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Jesus, o Messias, o Cristo, o nosso Salvador. 11. Ele verá o fruto penoso do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Ele ficará satisfeito com cada alma salva, alcançada por fé em Cristo. O meu servo, ó servo sofredor aqui, o justo, ele é justo. O homem não há justo nenhum sequer. Ele é justo.
Volta aquele aspecto que o Ricardo perguntou, a questão da justiça. Só ele é justo. Com o seu conhecimento justificará a muitos. Observe o detalhe aqui. Quantos ele vai justificar? Muito. Não são todos. Não são todos. São muitos. Só os que creem. Só aquele que tiver fé. Porque as iniquidades deles levará sobre si. Na cruz. 12. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, os ladrões. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Porque ele falou na cruz. Esse é o ponto. A necessidade da crucificação do rei é destacada mais uma vez. Isaías, Antigo Testamento. Os discípulos deveriam ter conhecimento disso. Estão percebendo? Você tem conhecimento disso agora. A sua responsabilidade está aumentada. Tá? Muito bem. Ponto 2. A necessidade de evitar escândalos aos incrédulos é demonstrada pela provisão miraculosa. Vamos lá. Mateus 17, 24. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Vamos primeiro entender esse texto aqui. Somente o livro de Mateus vai estar citando o evento do milagre que nós vamos ver na sequência aqui, do peixe com a moeda na boca. Agora, por quê? Qual era a profissão de Mateus antes de Cristo? Coletor de impostos, publicano. Então ele teve um interesse especial nessa questão. Opa, estão falando de imposto aqui. Estão cobrando o imposto das 2 dracmas. Que imposto é esse que eles estão cobrando? O que está acontecendo aqui? Êxodo, capítulo 30, versículo 14. Jesus, ele respeitou a tradição dos judeus? Não. Ele respeitou a lei? Sim. Ele cumpriu a lei? Sim. O imposto das 2 dracmas é uma tradição ou é uma lei? É uma lei. Qualquer que entrar no arrolamento de 20 anos para cima, dará oferta ao Senhor. É uma ordem de Deus. Tá? Versículo 15. O rico não dará mais de meio ciclo. O rico não vai dar mais. Tem que dar o que ele está pedindo. Nem o pobre menos. O pobre também não pode dar menos. É a mesma quantia. Quando derem a oferta ao Senhor, para fazer expiação pela vossa alma. É uma oferta que estava sendo dada no tabernáculo. Tá? 16. Tomarás o dinheiro das expiações dos filhos de Israel e o darás ao serviço da tenda da congregação. Era dado para o tabernáculo. E será para a memória aos filhos de Israel, diante do Senhor, para fazer expiação pela vossa alma. Aqui, o que está acontecendo? É um memorial da libertação da escravidão do Egito. E essa oferta, ela tem uma finalidade de sustento no templo. Nessa primeira oferta foi para ajudar a fazer as colunas com base de prata para sustentar a tenda da congregação, o tabernáculo. Posteriormente, isso era ofertado para ajudar no templo, mas como lei de Deus.
Estão compreendendo? Então, volta por favor lá, naquele texto. O 17, 24. Então, diante dessa lei, é que Pedro está sendo cobrado. Ok? Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro e cobravam o imposto das 2 dracmas, que é esse imposto. E perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Aonde que esses sacerdotes, que esses escribas, que esses fariseus estavam? Em? Ué, mas o templo não é em Jerusalém? E por que eles ficaram esperando o Pedro? Eles queriam por uma cilada, uma cobrança. Ué, teu mestre ele não cumpre a lei? Eles que estão questionando. Vocês não vão cumprir a lei, não? Vocês vão quebrar a lei? Muito bem. Versículo 25. Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: Simão, o que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Note, aqui tem alguns aspectos já em jogo aqui. Jesus se antecipa. Ele não esperou nem o Pedro falar. A hora que o Pedro chega: Pedro, o que te parece? Ele está perguntando a respeito da cobrança. De quem cobram os reis da terra os impostos ou o tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Essa é a pergunta para o Pedro. Ele vai dar a resposta para nós agora aqui. 26. Respondendo Pedro: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo estão isentos os filhos. Vamos entender o que está ligado aqui ao costume da época. Os governantes, eles cobravam impostos de seus súditos. Esse era o costume. Tá? Para a manutenção o quê? Do seu reino e da família do governante. O reino e a família. Tá? A questão aqui que está ocorrendo é o seguinte: esse imposto das 2 dracmas era para onde? O templo, a casa de Deus. E Jesus é o Filho de Deus. E ele, sendo o Filho de Deus, do imposto que é recolhido na casa de Deus, ele não precisa pagar. Ele é o Filho de Deus. É isso que ele está respondendo para o Pedro. Essa é a situação que está acontecendo aí. Eles estão cobrando 2 dracmas. Eu sou filho de Deus. Essa tem sido a pregação dele. Esse imposto é para a casa de Deus, para a casa do meu pai. Eu sou filho. Eu não preciso pagar imposto, eu recebo imposto. Tá? Então, diante disso, nós vamos chegar agora aonde Jesus vai deixar claro que ele é o Filho de Deus. Ele é o Verbo encarnado. Ele é o grande eu sou. Tudo isso que temos estudado está no versículo 27. Vamos lá. Mas, para que não os escandalizemos, o pessoal está vendo cobrar o imposto? Tudo bem, vamos pagar. Vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fizer, tira-o. E abrindo-lhe a boca, acharás um estácio, que vale 4 dracmas, para ele e para o filho. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Agora perceba só. Mar da Galileia. Meus irmãos, ele sabia que um peixe no Mar da Galileia tinha uma moeda na boca. Ele sabia que existia esse peixe. Que lugar do mar? Sabia. Vai ao mar, Pedro. Lança o anzol. E o primeiro peixe que você pisar,
vai ter uma moeda na boca. Soberania de Deus, onisciência de Deus, o conhecimento de Deus. Percebam, esse milagre, ele é ímpar, ele é particular, está mostrando claramente, seria impossível isso. Vai lá, para não chamar, vai lá no lago, joga o anzol, vai pro giro o peixe e vai dar com a moeda na boca. Como que é isso? Vai no mar da Galileia. Então, Jesus está demonstrando que ele sabia. Lança o quê? Pedro era pescador. Pescador pescava peixe com o quê? Rede. Não pescava com anzol. Ele não falou, vai lá e joga a rede, que você vai encontrar na rede um peixe com uma moeda. Joga um anzol e o primeiro vai ter a moeda na boca. Então aqui nós vemos a fé de Pedro nessa situação aqui. Ele pega, em vez de com rede, vai com um anzol. E percebam só Pedro chegando lá, as pessoas que estavam acostumadas a ver a Pedro indo para a praia, carregando uma rede. Ele vai para a praia, sem rede, com anzol, e joga o anzol. Né? Pedro creu na palavra de Deus, ele creu no que Jesus falou, e Jesus honrou sua fé. O primeiro peixe que ele pisou estava com a moeda. Esse é um dos milagres que Jesus realizou na vida de Pedro, o seu discípulo. Ele curou a sogra de Pedro, ele ajudou Pedro na pescaria, joga a rede e encheu a rede. Ele permitiu Pedro andar sobre as águas. Ele curou a orelha do Malco que Pedro arrancou com a espada. Ele livrou Pedro da prisão. Antes de Pedro dizer para Jesus qual era o problema da cobrança dos impostos, Jesus se adiantou e instruiu como proceder. Vai e lança o anzol. Muitos se criticam Pedro, mas antes tivéssemos muitos Pedros entre os discípulos. Precisamos ter uma vida como de Pedro. Confiança, crer, buscar a direção de Deus. A direção de Deus está aqui. Nós temos ouvido a sua direção, estudo após estudo. E que direção que você tem dado na sua vida? Você está indo pescar peixe no deserto? Não está lançando o anzol? Não está lançando a rede? Não está confiando na palavra de Deus? Não está querendo viver a vontade do Senhor? O rei com humildade. E essa humildade foi praticada e vivida por amor de nós. Para que nós tivéssemos uma ação de fé, de confiança, de direção, de vida. Como viver aqui e sermos proclamadores do Evangelho da Reconciliação. Para isso nós precisamos viver o Evangelho da Reconciliação. Que autoridade que nós vamos ter para falar se nós não vivemos? Precisamos estar sendo discípulos. O Senhor está nos preparando para ser discípulos.
a cada estudo, a cada informação, a cada direção para as nossas vidas, a cada desafio. Precisamos estar sendo preparados como discípulos. Discípulos. Neste mundo tenebroso. Que o Senhor possa nos ajudar. Amém? Amém. Vamos ficar em pé, vamos orar. Senhor, queremos reconhecer o quanto nos falta ainda preparo. Reconhecer o quanto precisamos nos dedicar, nos submeter, crermos de maneira prática, sermos discípulos de fato e de verdade. E como Pedro, Senhor, confiarmos a ponto de lançarmos um anzol no mar, para sermos supridos por aquele que é capaz de fazer. E possamos ter essa fé, porque o Senhor é o mesmo, a tua vontade é a mesma, a tua grandeza é a mesma, e a tua mão não se encurtou. Por isso, ajuda-nos, Senhor, a sermos fortes, não mediante os nossos braços, mas segundo a sua força. E que possamos, Senhor, na força do Senhor, sermos mais que vencedores em Cristo Jesus, que já triunfou na cruz sobre os pecados e sobre a morte, em quem temos a vitória e vitória eterna. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. E que o amor de Deus o Pai seja com cada um de nós. A superabundante graça de Jesus Cristo vivida a cada dia. E que a presença em nós de Deus, o Espírito Santo, seja provada, de maneira que sejamos consolados, ensinados, dirigidos e selados até o dia da sua volta. Que assim seja com a tua igreja agora e sempre. Amém. Amém. Pastor, recadinhos, né? Amanhã tem o ensaio dos jovens. Ensaio da aula de música amanhã, aberta para todos. Temos também continua os pedidos de orações com Grupo de a oração, tenho visto alguns pedidos de oração, tem sido legal. Eu tenho pedido para passar para você, me lembro, tá? Maravilha. E o pessoal que estiver assistindo também pode pedir as Tem orações mais através pessoas desse que telefone. quiserem, passem, e a Helena está coordenando isso. E repassando. Ok? Demais, domingo, E 9h30. domingo, 9h30. Tá bom? Ok, meus irmãos. Uma boa noite a todos. Grato, boa noite. E passando os vídeos, hein? Os vídeos são importantes para proclamarem o ministério da reconciliação.